Obrigado por assistir os nossos vídeos e também por estar no nosso canal, O que a Bíblia Diz. Inscreva-se lá. Nós estamos na série de estudos bíblicos Cristo Segredo Maravilhoso. E o estudo de hoje é o de número 5, o novo céu e a nova terra. Como será? Mas, antes disso, vamos à nossa recapitulação. Vamos recapitular o nosso estudo anterior, onde nós vimos, no estudo número 4, que é o estudo do juízo, a purificação do santuário de Deus ocorrerá após 2.300 anos. Nós vimos os textos bíblicos. Essa profecia pertence ao tempo do fim. O início da profecia se deu no decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C. Aí nós vimos que foram dadas as 70 semanas para os judeus, que terminariam no ano 34, do início da profecia do ano 457, somado 490, chegaria ao ano 34. Nós tivemos aí o texto comprovando que no ano 27 Cristo seria ungido, faria um concerto por uma semana, na metade dela seria sacrificado ou seria morto, ungido, de acordo com o texto. 2.300 anos, então nós temos que é o total da profecia, menos 490, nós chegamos ao valor de 1810, menos 34, ou mais 34, chegamos ao ano de 1844. Então, o objetivo dessa profecia é anunciar a primeira vinda de Cristo no ano 27, a crucifixão no ano 31, a rejeição dos judeus como nação no ano 34 depois de Cristo, início do juízo final a partir do ano de 1844. Com isto confirmado, nós então entendemos pela Bíblia que começou o juízo investigativo, o tempo do fim, que vai de 1844 até a segunda vinda de Cristo, depois o judicativo, que é durante os 1000 anos no céu, no final do milênio ocorre o executivo de volta à terra e a purificação da terra. A base, a norma para o julgamento é a lei de Deus, e todos terão que comparecer perante o juízo divino. E o nosso estudo de hoje, o novo céu e a nova terra. Como serão? Vamos lá. O nosso mundo, ele adoeceu desde a entrada do pecado. Enquanto vivermos nessa terra, estaremos sujeitos a passar por todo tipo de dificuldade. Contudo, em breve Cristo voltará e nos levará para o lar de eterna paz e eterna felicidade, o qual ele foi preparar. A primeira pergunta do estudo de hoje: que promessa Cristo fez? João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa confortante! Vou preparar-vos um lugar e vos receberei. Então, que promessa Cristo fez? Vou preparar-vos lugar e vos receberei. A segunda pergunta: o que João viu? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra. É isso que João viu. Essa resposta: um novo céu e uma nova terra. Bom, terceira pergunta agora. Como Isaías descreve o novo céu e a nova terra? Isaías capítulo 32 e o verso 18. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Viveremos nesse novo céu, nessa nova terra. Nós viveremos em lugares seguros, lugares de paz. Isto é o que nós mais almejamos hoje, num mundo turbado, conturbado, um mundo cheio de problemas, de lutas, inseguranças,
dores, tristezas, lugar de paz. Então, nesse lugar, encontraremos paz. Lugar seguro e lugar de paz. Qual é o tamanho da Nova Jerusalém, ou a capital do universo? Apocalipse 21, verso 16 e o 17. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Olhando para o texto, nós percebemos que ela foi medida, e a medida é 12.000 estádios. A muralha da cidade, ela tem 144 côvados. Nós vamos transformar isso, mas a princípio o tamanho que nós temos, de acordo com o texto bíblico, é: a cidade tem 12.000 estádios e a muralha tem 144 côvados. Preencha aí na pergunta número 4. Bom, a muralha tem 144 côvados. Um côvado equivale a 0,4444, ou 444 metros, de metro. Então, se nós pegarmos 144 côvado vezes 0,444 de metro, nós chegaremos a um total de 63,93 metros de altura. Ou seja, quase 70 metros, ou quase 65 metros de altura. É uma altura considerável para uma muralha. Certo? Agora vamos ver a cidade. O texto diz que ela tem 12.000 estádios. Um estádio ele é igual a 185 metros. 12.000 estádios vezes 185 metros, nós teremos 2.220.000 metros de comprimento, de largura e de altura. Então, ao considerarmos 2.220.000 metros, se dividirmos ele por 1.000 metros, nós chegaremos a 2.220 quilômetros, que, dividido em 4 lados, que são os lados iguais da cidade Nova Jerusalém, nós chegaremos aos lados iguais de 555 quilômetros. Aonde calculados 555 quilômetros como sendo uma área quadrada, nós chegaremos a uma área de 302.500 quilômetros quadrados. Então, isso significa que essa área ela é um pouco maior que a soma da área do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro juntos. Então, nós teríamos aí um mapa exemplificando o tamanho aproximado da Nova Jerusalém. Como será então a estrutura, os fundamentos da cidade celestial? Apocalipse 21, verso 18 a 20. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Veja bem, a estrutura e o fundamento da cidade, conforme Apocalipse 21, 18 a 20, é de pedras preciosas. Só para vocês terem uma ideia dessas pedras preciosas, porque quando a gente era criança, costumava fazer coleções de pedra, e muitas dessas a gente encontrava, hoje não encontra mais. Naquelas regiões do Oriente, talvez algumas sejam um pouquinho diferentes, mas a estrutura, o formato é mais ou menos o mesmo. Então nós temos aí o jaspe, nós temos a safira, a calcedônia, a esmeralda, o sardônio, o sárdio, o crisólito, o berilo, o topázio, o crisópraso, jacinto e ametista.
Olha a beleza dessas pedras. E essa beleza é a estrutura da muralha que Deus quer dar para nós admirarmos, desfrutarmos, contemplarmos e é o presente dado a nós. Então, vamos ver agora a pergunta número 6, outros aspectos. Essa cidade, ela terá quantas portas e do que elas serão? E a praça, como será a praça? Apocalipse capítulo 21, verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas deu uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. 12 portas, 12 pérolas. Imagine uma muralha com quase 70 metros de altura. A porta é proporcional. Os portais dessa muralha são proporcionais. Então imagine o tamanho dessa pérola. Agora imagine uma praça inteira, uma praça para dar harmonia ao tamanho da cidade, deve ser uma praça muito grande. Uma praça de ouro puro, como vidro transparente. Essa é a resposta dessa pergunta número 6. 12 portas de pérola e a praça de ouro. A cidade precisa de sol e da lua para iluminá-la? Apocalipse 21, verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu fico imaginando, Deus que nos criou, sabe todas as nossas necessidades e as nossas condições físicas, as nossas limitações. E para cada uma destas limitações, Ele vai proporcionar a nós a solução exata. A iluminação será uma iluminação exata para cada momento, para cada situação em que vivermos, para cada lugar em que estivermos. Nós teremos uma iluminação proporcional à necessidade de cada momento. Isso é de uma coisa espetacular e é até incalculável e imaginável. Mas a gente pode ter uma ideia da lâmpada que você põe dependendo do ambiente que você está. Então Deus, na proporção exata, nos dará a claridade que nós precisamos. A cidade precisará de sol e lua? Não. Deus e Cristo serão a luz e a lâmpada. O que mais haverá no lar eterno? Apocalipse 22, verso 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus quer perpetuar e vai perpetuar, dando a cada um de nós a eternidade. Por isso, nós teremos tudo para contribuir para isso. Um mundo criado para contribuir para a nossa felicidade eterna. Teremos o rio da água da vida, que corre do trono de Deus. E a árvore da vida, que produz alimentos que perpetuam a vida, nos dão a saúde, o bem-estar. O que haverá, ou o que mais haverá no novo lar? O rio da água da vida e a árvore da vida. A árvore da vida, por exemplo, o homem perdeu o acesso no jardim do Éden. E agora nós voltaremos a ter acesso na eternidade. Pergunta número 9. Quanto tempo viveremos no céu e o que faremos e seremos? Apocalipse 20, verso 4 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
No estudo número 3 que nós fizemos dessa série, Cristo, Segredo Maravilhoso, nós vimos o que os salvos farão no céu. Nós vimos alguns aspectos disso. Primeiro, vão julgar, vão viver, vão reinar e serão sacerdotes de Deus durante 1000 anos. Então, nós ficaremos no céu durante 1000 anos. Esta é a resposta. 1000 anos, nos quais nós julgaremos, viveremos, reinaremos e seremos sacerdotes de Deus. A pergunta número 10. E aqui na terra, como serão as pessoas? Isaías capítulo 35, versos 5, 6 e 10. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que maravilhoso é pensar. Nós vivemos numa época em que existem muitas doenças. Na realidade, as doenças sempre existiram, mas elas se intensificaram nos nossos dias. Não haverá mais cego, não haverá mais surdo, não haverá mais nenhum aleijado que tenha as limitações físicas, vão saltar e pular como cervos. A língua do mudo cantará. É o maior desejo daquele que tem a deficiência poder se livrar dela. E lá elas não existirão. E principalmente não haverá nada que possa trazer tristeza ou gemidos. É maravilhoso pensar que todos os nossos problemas, todos os nossos traumas, todas as nossas ansiedades, todos os problemas físicos, mentais e espirituais terão sido resolvidos. Ou seja, a resposta, de acordo com o texto, nós seremos perfeitos. Portanto, sem deficiência física, sem tristeza e sem gemido. Pergunta número 11. E aqui na nova terra, o que as pessoas farão? Isaías 65, verso 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Imaginar uma construção nesse mundo é difícil. Isso pode custar sacrifícios, tempo e muitos problemas para a nossa vida. A gente planta, recebe uma planta de presente, um vaso de flor, dentro de alguns dias ele murcha, seca e morre. Quantos plantios de soja, milho são destruídos pelo fogo, pelo vento, pelas pragas ou pela seca. Aqui é desestimulante. Nós não vivemos muito tempo, a nossa longevidade é pequena, no máximo 80, 90, 100 anos para aquele que for feliz e chegar e tiver saúde para isso. Mas mesmo que chegar a essa, não será com saúde, com certeza. Então, nós, quando temos a nossa casa pronta, dentro de pouco tempo precisamos reformar. O jardim que fizemos tão bonito num dia, em outros dias teremos que aparar a grama, refazê-lo. Mas no novo céu, os eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Nós vamos desfrutar de forma plena aquilo que Deus pretende nos dar ou dará àqueles que o aceitarem como Salvador. Então a resposta: edificarão casas, plantarão vinhas, terão longevidade e desfrutarão de todas as obras das suas mãos, coisas que nesse mundo nós não conseguimos. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de conhecimento não cansará o espírito e nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas.
e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Grande Conflito, página 677, verso 2. Esse livro descreve de forma maravilhosa o que os textos bíblicos que lemos dizem a respeito do novo céu e da nova terra. Ali, as extensas planícies sobressaem-se em colinas de beleza. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, peregrino e errante, encontrará um lar. Grande Conflito, página 675, parágrafo 2. Pergunta número 12. E os animais, como eram no Éden e como serão? Gênesis, capítulo 1, verso 30. Isaías, capítulo 11, versos 6 e 7. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Veja bem, no jardim do Éden, o hábito alimentar dos animais eram as ervas, eram os mantimentos providos por Deus na própria natureza. Eles não precisavam matar, comer a carne do outro animal. E nesse lugar, o lobo vai habitar com o cordeiro, o leopardo vai deitar junto com o cabrito, o bezerro, o leão vão andar junto, não haverá problema. A vaca e a ursa pastarão juntas. O interessante é que um pequeno menino, uma criança, vai poder brincar com o leão sem nenhum medo de ser ferido por ele. E o leão comerá palha com o boi. Veja então como serão os animais. Primeiro, serão herbívoros e também serão pacíficos. Essa é a resposta à pergunta 12. Pergunta número 13. Que dia iremos perante Deus para adorá-lo? Isaías 65, verso 17 e depois Isaías 66, o verso 22 e 23. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Senhor Deus diz, assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. No novo céu e na nova terra, nós teremos um dia para estarmos com Deus. Durante os 6 dias da semana, estaremos fora no jardim do Éden construído por Deus, que será essa terra renovada, esse planeta inteiro renovado, num grande jardim. E ali nós escolheremos o lugar que desejarmos para fazermos, quem sabe, a nossa casa. E não precisaremos nos preocupar com o tempo, porque seremos eternos. E não precisaremos nos preocupar com a degradação, porque não existirá. Passaremos então os dias gostosos durante 6 dias nesses lugares. E aos sábados voltaremos para a cidade, no lugar preparado por Deus dentro dessa cidade, um apartamento que Ele prometeu preparar para nós e que viria nos buscar para que nós habitássemos nesse lugar. E então passaremos as horas do sábado na agradável presença de Deus, ouvindo dele, do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia e daquilo que ele fez para nos levar para esse lugar, de tudo que ele se doou para nos salvar. Que dia iremos perante Deus para adorá-lo? A toda a festa da lua nova, ou seja, uma vez por mês, não importa o dia da semana, mas iremos
em todos os sábados, na presença de Deus. Pergunta número 14. Podemos comparar os nossos sofrimentos com a glória a ser revelada? E como será o novo céu e a nova terra? Romanos, capítulo 8, verso 18 e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Interessante. Nada nesse mundo pode ser comparado com a glória a ser revelada. Então, nós não podemos comparar nada com o céu, com a glória do céu. Agora 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Por mais linda que tenha sido uma visão que você tenha tido nesse mundo, de uma paisagem, de uma flor, de um pássaro, nem ouvidos ouviram, por mais lindo que tenha sido uma mensagem, uma música que você tenha ouvido, ou nem jamais penetrou no coração humano. Ou seja, por mais lindo que tenha sido um pensamento, uma mensagem que você tenha lido ou recebido, nada disso pode ser comparado àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como será esse novo céu e essa nova terra? Um lugar indescritível, ou seja, incomparável. Ele vai superar as nossas expectativas. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos, que será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Grande Conflito, 675, parágrafo 1. Pergunta número 15. Quem somente entrará na Nova Jerusalém? Apocalipse capítulo 21, verso 27 e Apocalipse 22, verso 14. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na Bíblia, Almeida Revista, o texto ele diz assim: lavam as suas vestiduras e entre colchete no sangue do Cordeiro. Quando coloca alguma frase ou alguma palavra entre colchete, significa que ela não está no original, mas se coloca para complementar. Então, essa tradução ela precisa de um complemento. E a palavra no grego para vestiduras é stola. Agora, em outra tradução, nós vamos ver o mesmo verso do 14 do Apocalipse, capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa tradução vem da Almeida Corrigida, revisada e fiel. A palavra mandamentos, no original do grego, ele encontra-se em tola. Então vejam a diferença, a pequena diferença entre stola e entola. Isso pode dar condições ou ter dado condição, a pequena diferença pode ser a causa da troca do copista. Mas a crítica textual a respeito dessas duas traduções não pode dar a resposta à passagem bíblica. No entanto, ambas as versões elas se adaptam e se harmonizam, porque tanto se tivesse colocado mandamentos, no livro do Apocalipse, em vários textos, fala sobre os mandamentos de Deus, e também em outros textos fala sobre lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, respondendo a essa pergunta, quem somente entrará na Nova Jerusalém? De acordo com os dois textos, pode ser os inscritos no livro da vida e que lavam-se no sangue de Cristo, e também aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ok? Todos terão a oportunidade de escolher, mas para vivermos na nova terra, precisamos nos preparar. Neste novo lar, o grande conflito terminou.
pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Grande Conflito, página 678, verso 4. O apelo vem de Apocalipse, capítulo 22, versos 6 e 7. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A Bíblia foi escrita por alguém que não mente. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus está voltando. E ele prometeu voltar sem demora. Pelos acontecimentos que estamos vendo no mundo hoje, pela intensidade com que os fatos estão ocorrendo, ele nos conforta dizendo: bem-aventurado os que guardam as palavras da profecia deste livro, que é a Bíblia Sagrada, porque ele está voltando e vem para buscar os seus, para levar para esse lar que ele foi preparar. Você deseja viver no lar eterno que Cristo foi preparar? Se esse for o seu desejo, que Deus abençoe a sua decisão. O nosso próximo estudo, nós estaremos vendo sobre os 10 mandamentos. Nós desejamos a você um estudo diligente desses textos. Pegue a sua Bíblia, compara. Também desejamos que você se inscreva no nosso canal, o que a Bíblia diz. Dê o seu like, compartilhe. Mas se você desejar ter uma cópia do estudo em PDF, entre em contato conosco com o e-mail que está no final de cada estudo e nós estaremos enviando a você com o maior prazer. Deus abençoe. Ore sempre, a cada estudo, cada vez que abrir a Bíblia, para que Deus lhe dê esse entendimento. Deus abençoe.